tópico que trazemos hoje, a questão dos desafios da habitação na Cova da Beira. Eu vou aqui às minhas notas para fazer uma pequena introdução, antes de nós começarmos a mesa redonda, para dizer que estamos numa região que é muito fértil e rica em diversas dimensões, por beleza da paisagem natural, pela abundância de recursos naturais, pela fertilidade, pelo património material e imaterial, que é riquíssimo, entre tantas outras, mas também uma região que enfrenta desafios profundos. Então hoje nós vamos nos focar no desafio da habitação, onde, por um lado, nós temos uma realidade, a realidade das cidades, a realidade da Covilhã e a realidade do Fundão, onde muitos jovens estudantes, trabalhadores e famílias lutam para encontrar uma habitação digna e acessível. E, por outro lado, nós temos as nossas aldeias, que outrora foram o coração pulsante da nossa região, mas que hoje estão a enfrentar o despovoamento, o abandono das casas, o esquecimento e a perda de tradições. Então, a habitação, que é uma das necessidades básicas da nossa existência, e que deveria ser um direito universal adquirido e que todos deveriam ter acesso, tornou-se um desafio diário para muitos. Então, como podemos garantir que a nossa população, que os nossos jovens, que as nossas famílias não tenham que deixar a Covilhã, o Fundão, as aldeias, Belmonte, por não encontrarem uma casa onde possam viver? Como é que podemos fazer com que as casas abandonadas e os espaços devolutos que existem, quer nas cidades como nas zonas rurais, voltem a ser habitados e revitalizados e que estejam disponíveis a preços que sejam acessíveis à população local pagar? Como é que podemos pensar na habitação que cria um espaço de vida, de comunidade e de futuro? Então é neste ponto que nos encontramos hoje. A habitação não é apenas uma questão social ou económica, é uma questão de dignidade, de oportunidades, de fortalecimento da comunidade e de coesão territorial. Sentimos que uma região que não cuida da sua habitação não cuida das suas pessoas. Então a habitação é mais do que estas quatro paredes. É um alicerce sobre o qual se constrói uma vida, constroem e crescem famílias e onde se desenvolve toda a comunidade. Então, hoje nós temos aqui, para falar sobre este tópico, o Francisco Oliveira. O Francisco Oliveira tem 20 anos, ele é natural da Covilhã e viveu toda a sua vida no concelho. Estuda Sociologia na Universidade da Beira Interior e está no movimento Covilhã Marchar, onde tem estado envolvido nas ações deste grupo e comprometido com as lutas sociais na Covilhã. E hoje talvez nos possa trazer aqui uma visão sobre como é que as questões da habitação, a precariedade habitacional afeta diretamente os jovens, qual é a visão do Covilhã Marchar e outras questões que ele nos queira partilhar. Temos também o Pedro Seixas Rodrigues, que ele é nascido na Covilhã em 1977, um ano maravilhoso, é o meu. É arquiteto, fotógrafo, freelancer e dinamizador cultural. Cofundou o UL, Covilhã Arte Urbana, em 2011, o festival de arte urbana mais antigo em Portugal. Também o espaço A Tentadora, localizado no Centro Histórico da Covilhã, instalado numa antiga mercearia de bairro, onde acolhe um cowork e uma loja de produtos portugueses, onde dão especial destaque a produtos da região. Tem também uma sala e galeria de programação de atividades culturais e, no fundo, é um cidadão envolvido, atento e que expressa as suas opiniões sobre a cidade e sobre toda a nossa região e sobre estas questões que vamos trazer aqui hoje. E temos, bem, não podia ser e temos o Ricardo Navais, que é acabou de chegar, agora sem respirar, mas pronto, é um empreendedor de coração rural, natural de Casteleiro, no concelho do Sabugal. É um defensor apaixonado da sua terra natal e tem sido uma figura ativa na revitalização e dinamização do concelho, sempre empenhado em promover o desenvolvimento das aldeias da região e atrair novas pessoas
É um dos fundadores da cooperativa Viver na Aldeia. Ele hoje vai-nos falar exatamente aqui deste projeto e que esta cooperativa, e a partir desta iniciativa, estamos hoje aqui em parceria a promover este encontro e trazer este tópico. Muito obrigada Tranquilo. E temos a Vera Antunes, que é licenciada em Economia. Ela iniciou a sua carreira profissional na Administração Pública em 2006, na Câmara Municipal do Fundão, e ao longo dos anos consolidou-se como técnica superior, desenvolvendo competências na área do planeamento e gestão de projetos públicos financiados. Desempenhou o cargo de chefe da área de planeamento no município do Fundão, no que respeita à coordenação de projetos estruturais para o desenvolvimento da região, com recurso a financiamentos nacionais e comunitários. E hoje vai-nos trazer aqui um bocadinho a realidade do Fundão, nomeadamente aquilo que o município tem estado também a fazer para abordar as questões da habitação e para trazer a habitação como uma prioridade nas políticas públicas locais. E vou começar aqui pelo Francisco, o nosso jovem que é daqui da Covilhã. Pronto, e no fundo é um bocado esta primeira pergunta que no fundo é lançada depois para todos, que é, na tua perspectiva, e obviamente por fazeres parte da Covilhã, achar quais são os principais desafios na habitação que tu e que vocês identificam e que se calhar possam até ter mais relevância naqueles que têm um impacto direto nos jovens. Então, bom dia. O Covilhã está desde já deixar isso explícito. O Covilhã está visto como uma organização que é anticapitalista, ou como um sistema capitalista que tenta procurar ao máximo criar um lucro com qualquer coisa, ou seja, tratar a habitação como mercadoria. Nós opomos concretamente com este facto, ou seja, nós vemos que o problema da habitação só pode ser acabado na raiz, acabando com um sistema capitalista, mas quando nós estamos a ver nesse sistema, nós temos de arranjar maneiras de mitigar esses problemas. No momento, o problema que nós vemos crescer rapidamente cá na Covilhã, com a habitação, os preços estão a subir rapidamente, e na questão dos estudantes, que isto dificulta muito para eles, é que a Covilhã está rapidamente a ter um número exponencial de aumento dos números de estudantes. No ano passado, se bem me lembro, nós tínhamos 9.000 estudantes, e para este ano o número subiu para 12.000 estudantes. Nós já estávamos com um problema enorme no preço da habitação da cidade, nós estamos a ter problemas com a quantidade de habitações de acesso para a população, que em parte também porque muita habitação está devoluta e não há muito investimento para melhorá-la. Há uma habitação que é recuperada, é usada para alojamento local ou para a hotelaria, em vez de ser para a habitação. E pronto, isso aí só incrementa mais o problema que nós temos com a falta de habitação e os preços estarem a subir. E depois temos senhorios que só querem ganhar lucro a partir do facto de haver cada vez mais estudantes a virem para cá. Então eles vão tentar pôr sempre o preço máximo que eles conseguem. Já chegou a níveis ridículos que só por um quarto um senhorio chega a pedir 250 euros. É que nem um apartamento de zero, é só um quarto. Entretanto, depois também, sem ser no facto de estudantes, mesmo para a classe trabalhadora, porque a população da Covilhã também está a crescer. A Covilhã está uma cidade que está a atrair uma grande quantidade de migração para cá, ou seja, a população está a crescer rapidamente também, com o crescimento dos postos de trabalho, a abertura de novos postos de trabalho. E por mais que esteja a desenvolver nova habitação na zona nova da cidade, é uma habitação com um preço que não é acessível. Como, por exemplo, neste momento está a ser construído um grande prédio perto da Escola Quinta das Palmeiras. Eu estive lá a ver os preços desses apartamentos lá. Um apartamento T4 neste prédio já chegou aos 540.000 euros. Para um apartamento no interior é uma coisa completamente ridícula. Ao mesmo tempo, quando procurava por preços de habitação em localidades, nos turcos ainda há um palacete por 500.000 euros. Ou seja, um apartamento T4 está a chegar a ser mais caro que um palacete. Isto é um nível ridículo de dominação completa do povo que
como é que uma pessoa no interior, o interior recebe a ordenança ainda mais baixo que o litoral, como é que uma pessoa no interior é suposto conseguir pagar uma habitação num estado desse? Portugal inteiro está numa crise habitacional. E apesar da crise ter demorado mais tempo, eu sinto isso com tanta força no interior, com cada vez nós temos assim tudo com cada maior força. E está a ser cada vez mais difícil para a população conseguir arranjar habitação cá na região. Obrigada, Francisco. Já agora só vou dar aqui uma nota. Se calhar nós vamos fazer aqui uma primeira ronda e depois abrimos, portanto é suposto ser uma mesa redonda participada. Anotem as vossas questões ou se precisarem de papel nós arranjamos papel ou canitas para vocês poderem anotar se não tiverem. E no final nós abriremos espaço para a conversa. Agora, se calhar, passava aqui para o Pedro, um bocadinho na mesma sequência, ou seja, da tua perspectiva enquanto arquiteto, que estás também ligado a muitos projetos relacionados à habitação, aqui na região, quais são os desafios que tens encontrado? E eu achei particularmente interessante porque fizeste uma publicação recente, e aqui fazendo um bocadinho a ponto com o Francisco partilhado, que falavas da existência de uma monoeconomia na Covilhã relacionada sobretudo com o alojamento estudantil. Queres nos falar um bocadinho da tua perspectiva e sentido e experiência? Sim, eu tenho, desde já, obrigado pelo convite que foi feito para estar presente. Em relação a essa questão, lá está, eu trabalho na área, sou arquiteto e desde há bastante tempo a esta parte tenho tido sempre assim alguma atenção em relação àquilo que está a acontecer aqui na Covilhã, principalmente, ainda que depois também acabo por ir tendo algum conhecimento de causa com o que tem acontecido no Fundão e Belmonte, nas localidades maiores aqui à volta. Em relação à questão dessa publicação, desde há um tempo é essa parte que eu venho criticando um pouco o modelo que está a ser dinamizado aqui na cidade, porque a cidade, como uma antiga cidade de fábrica, porque vivia essencialmente da indústria de lanifícios e de algumas atividades que no fundo funcionavam para essa indústria de lanifícios, na década finais de 70 e inícios de 80 acabou por sofrer uma grande crise económica que levou ao encerramento de grandes fábricas, da maioria das fábricas. Hoje em dia ainda temos algumas, mas para uma cidade que na altura sofreu isso, faz-me um pouco de confusão como é que neste momento a cidade está a viver um pouco essa monoeconomia, ou seja, passou-se da cidade de fábrica para a cidade estudantil, em que tudo o que está a funcionar a nível da cidade parece que é a questão dos estudantes universitários. E quando digo isso, digo porque lá está, começa logo pela questão do alojamento, porque, como foi indicado pelo Francisco, a verdade é que de ano para ano os estudantes universitários têm vindo a crescer. Sabemos que 75% dos estudantes universitários, mais de 75% dos estudantes universitários são estudantes deslocados. Muitos deles acabam por ser já estudantes deslocados de outros países, dos PALOP, nomeadamente, do Brasil, etc. E o que é que faz com que isso esteja a refletir naquele panorama que é a habitação da nossa cidade? É que não há habitação que esteja neste momento, que exista, que seja compatível com esse número de estudantes que têm vindo a estudar para a nossa cidade. Eu hoje de manhã fiz um pequeno exercício de pesquisa na Idealista, que é um dos motores de busca no imobiliário, para perceber um pouco o mercado de arrendamento como é que estava. O mais barato que estava hoje era um T1 de 20 metros quadrados que estava a arrendar por 300 euros. Ou seja, 20 metros quadrados, acho que basta olhar para esta sala, se calhar tem um bocado hoje. 300 euros. Um T1, na Covilhã. Estava 300 euros, depois 350, um T1 também, um T0 de 25 metros quadrados. Portanto, os preços, o mais barato era isto. Eu procurei pelo mais barato. Mas depois, fazendo mesmo a reflexão no concelho, ou seja, passado da cidade para o concelho, o imóvel mais barato que eu encontrei também foi a 300 euros no Ferro.
E aqui acaba por se tocar num outro assunto que é, a pessoa até pode ir pagar 300 euros por oferta, mas depois a nível de mobilidade, se não tiver automóvel, pronto, temos aqui outro problema, que acho que também podemos depois tocar a seguir. Mas olhando um pouco para depois para outra realidade, que é mesmo em relação às outras localidades, eu depois também fiz aqui um exercício, por exemplo, no Fundão. E a casa mais em conta que eu encontrei no Fundão foi um T1 por 450 euros em Alcongosto. Ou seja, quando se pensa que a Covilhã é complicado, nas outras localidades à volta se calhar ainda é mais complicado. Pronto, isto foi hoje de manhã que eu fiz este pequeno exercício, que acaba por ser assim um pouco preocupante, porque, por exemplo, há uma pessoa que tenha um ordenado mínimo, ganhar 800 e poucos euros por mês, pagar 300 ou 350 euros de renda, mais as despesas todas inerentes às despesas de luz, água, mais depois as despesas de alimentação, não sei como é que as pessoas conseguem viver, acho que conseguem sobreviver. E depois lá está, isto reflete-se a nível, quando eu digo muito desta questão da monoeconomia da cidade, é que o que eu tenho estado a assistir é que, bem, há algumas empresas que têm estado a surgir, mas maioritariamente todos os negócios que têm estado a surgir são negócios que estão para servir mais a população estudantil. E esta questão da habitação preocupa-me depois, enquanto arquiteto, porquê? Porque o que vejo é uma aposta praticamente em T0 T1. Não há aquela política de se calhar se começar a apostar num tipo de tipologia que até possa ser para famílias que ainda não tenham filhos e famílias que têm filhos, porque neste momento eu vivo na zona histórica, trabalho na zona histórica e o que eu vejo são edifícios que estavam devolutos e abandonados a serem reabilitados e se lá couberem 5 T0s não fazem 2 T2, ou seja, eu acho essa situação bastante preocupante, até porque depois o que acontece muitas das vezes durante o ano é que uma coisa é a realidade do ano civil, de janeiro a dezembro, e depois temos a realidade do ano letivo, em que a realidade do ano letivo é finais de setembro até dezembro, depois apanhamos ali janeiro, fevereiro, com as frequências, exames, etc. A cidade fica assim a meio gás, e depois temos ali mais um semestrezinho e em junho a cidade, a finais de junho, acaba por ficar só com os de cá, com as pessoas que são mesmo residentes cá, que são da Covilhã, e felizmente pelas pessoas que vieram de outros países que acabam por não fazer essa migração para os países no período de férias e acabam por estar cá. Ou seja, a Covilhã acaba por sofrer muito desta situação. Claro. E vamos continuando, exatamente. E vamos passando, mas vamos voltar a isso, com certeza. Então agora, se calhar passava aqui para o Ricardo Navais, porque tivemos, se calhar, uma realidade mais urbana. E tu, Ricardo, que também tens muita vivência, experiência também da zona rural. E, na tua perspectiva, que diferenças é que vês em termos dos desafios e das problemáticas, agora já numa perspectiva, se calhar, da zona rural? O que é que mais se vê como problemático na questão da habitação? A problemática é que há a oferta, mas depois também não está em condições. Né? São casas de lutas com muitos herdeiros que ninguém quer pegar e reabilitar. E é uma bola de neve, por isso é que nós, o Viver na Aldeia, também surgiu um bocadinho, porque percebemos que havia pessoas que queriam voltar para os aldeias, para o interior, e as próprias instituições, lares e alguns serviços que querem contratar. Por exemplo, no Castelo temos um restaurante que ele anda à rasca para arranjar uma casa para ceder aos funcionários, porque ele precisa de mão de obra, mas não há casas, ninguém quer arrendar casas na aldeia, não é? Porque não acreditam, porque as rendas podem não ser em conta para arrendar, ou porque têm aquela mentalidade que os arrendatários ainda estragam tudo, então não compensa. Não é? Por isso é que o Viver na Aldeia também surgiu um bocadinho com essas valências de ajudar pessoas a mobilizarem-se para as aldeias e percebemos que não havia casas, então íamos ter que trabalhar a parte das casas, que é tentar sensibilizar os proprietários
para cederem ou venderem preços em conta à cooperativa, a cooperativa reabilitar e colocá-los no mercado de arrendamento e numa terceira fase venda às pessoas que se instalassem nessa casa e que quisessem ficar pela aldeia. E por isso é que surgimos, e pronto, as dificuldades são essas, são que as pessoas percebam que tem que haver uma entreajuda entre proprietários, entidades, as juntas, as câmaras, porque é uma bola de neve. Mesmo nos lares daqui a 20 anos, eu dou este exemplo, que daqui a 20 anos muitos dos lares fecham porque não conseguimos atrair pessoas para ocuparem os lares, não é? O que aconteceu com as escolas, não temos pessoas. E então nós, o Governo Aldeia surge um bocadinho nisso, tentar quebrar o ciclo, juntar as pessoas e pôr casas de arrendamento acessível no mercado, para conseguir atrair essas pessoas de teletrabalho, reformados, que queiram vir para as aldeias. Claro, certo. Nós vamos depois, tu vais depois dizer assim mais em detalhe como é que surgiu o Governo da Aldeia, etc. E para as pessoas também perceberem um bocadinho melhor como é que funciona a cooperativa. Mas lá está, nesta questão, portanto, do âmbito, na realidade rural, o que nós vemos é casas abandonadas, casas de tributas e depois... Algumas ainda em venda, que as pessoas vão comprar-nos também para férias, fim de semana, Isso. férias por uma semana ou duas. O que acontece? Continua a haver falta de casas também, não é? Porque elas estão lá, mas não estão a ser utilizadas a tempo para arrendamento, para as pessoas se fixarem. Porque há hoje em dia muitas pessoas em teletrabalho que gostariam, e já há algumas a virem para as aldeias, conseguem comprar casa e fazer a sua vida no mundo rural. Certo. Sim, e a pegar exatamente nesse aspecto, porque, por exemplo, nós que vivemos no Paulo, também sentimos essa realidade que é, há muitas casas que até estão em relativas boas condições, mas as pessoas ou estão, algumas delas ainda imigradas e, portanto, a casa fica desocupada todo o ano, talvez ali uns 15 dias, no máximo o mês de agosto tenha ocupação, mas depois do resto do ano não, e há muitas pessoas a quererem procurar casa lá. Ou então que fazem esses arrendamentos, também acontece isso, para os senhorios só arrendam em específicas zonas, alturas do ano, que são aquelas onde conseguem puxar os valores para mais alto, não é? Então aí depois também continua. Acaba por compensar, mas terão um mês desse arrendamento do que o ano inteiro, não é? Exato. Ficam com a ideia que têm a casa livre para usar também quando querem, mas às vezes chega-se a ver um ano ou dois e as pessoas nem utilizam as casas. Exatamente. Deviam estar disponíveis no mercado de arrendamento. Exatamente. E agora, então, se calhar, vamos aí à Vera para irmos agora um bocadinho mais para o fundão. Sim, no fundo, eu vou resumir o que os meus colegas disseram, porque acho que a problemática é transversal a todo o território da Cova da Beira. E, no meu entendimento, um dos principais desafios é mesmo o valor das habitações, porque os agregados não têm os seus rendimentos ajustados ao valor que o mercado pratica. Também um dos desafios que eu reparo lá no fundão é os núcleos urbanos estão muito degradados, há muitas habitações em ruínas e estão muito degradados. E entendo que para a população também não seja muito atrativo reabilitar esses núcleos degradados. Por vezes muitos pensam que é preferível construir de novo até num sítio mais afastado do que comprar uma habitação que já está em ruínas, até porque os próprios núcleos têm uma estrutura, têm uma natureza estrutural, às vezes que não é muito adaptada até ao modelo de construção, e então as pessoas preferem construir novo do que até reabilitar essas casas. Pronto, e para além disso, acho que ainda há muita carência habitacional devido ao facto de não ser acessível para toda a gente essa questão da compra de imóveis. Certo. São estes três pontos que eu acho que no fundo resumem o que os colegas disseram, mas que são esses três pontos os grandes desafios da habitação.
No Fundão também há, talvez na Covilhã também, mas parece que é uma estratégia assim super focada do próprio município do Fundão, que é a atração de empresas estrangeiras, portanto pessoas que vêm trabalhar para o Fundão, todas as empresas tecnológicas e outras por aí fora. E recordo-me que há uns tempos atrás, portanto, precisamente por causa dessa questão, que encontram esta dificuldade ainda mais em particular para dar resposta a estas pessoas com estas características, das pessoas que vêm trabalhar nesta empresa. Isso mesmo, porque é uma política estratégica do município do Fundão desde 2012 ser uma cidade de acolhimento de empresas e de pessoas. E então foi uma aposta do município atrair empresas principalmente de base tecnológica e dar condições aos trabalhadores que vieram trabalhar para o Fundão. E um dos principais desafios foi a questão da habitação, arranjar habitações onde essas pessoas pudessem alojar. E uma das estratégias do município, e foi muito difícil, foi encontrar no mercado apartamentos e habitações que pudessem arrendar para então disponibilizar aos trabalhadores dessas empresas. Mas acho que esse esforço foi conseguido e tem dado bons resultados, que depois posso partilhar mais à frente, que é uma das políticas que o Fundão tem vindo a implementar e tem tido alguns resultados. Eu posso partilhar esses resultados mais à frente. Mas sim, foi um grande desafio encontrar no mercado habitações adequadas e dignas para depois oferecer a quem se quis cá instalar. Claro. Ainda não se pode fazer pergunta. Sim, não te esqueças da tua questão. É só aqui mais uma ou outra e já passo para vocês. Não te esqueças. Também só acrescentar na vertente da atração de pessoas, de migrantes. Também tivemos esse desafio e acho que quase toda a gente conhece, aproveitámos o antigo seminário para conseguir acolher, uma vez que não havia também fora habitações autónomas para acolher essas pessoas, aproveitámos o seminário para criar um centro de acolhimento e temos, pronto, é o principal, é a primeira casa das pessoas no centro, antes de serem autonomizadas, é a primeira casa dessas pessoas que vêm para o Fundão. Certo. Tinha aqui mais uma questão, Pedro. E agora, se calhar, falando da questão até mesmo mais dos centros históricos, das cidades e do centro histórico da Covilhã. E, por um lado, existe a necessidade de preservação do património dos centros históricos. Como é que tu vês que podemos fazer uma relação com a acessibilidade habitacional e, ao mesmo tempo, preservarmos estes centros históricos? E se existem já também alguns lives de gentrificação, como os alojamentos locais, ou como poderá ficar habitado o centro histórico que não seja nesse sentido, não é? De só alojamentos locais, etc. Acima de tudo, quando se fala em centros históricos, há sempre aquela imagem de que há muitos edifícios abandonados e devolutos. E é preciso dizer que é verdade, que há bastantes edifícios abandonados e devolutos, mas muitos deles por causa de um problema que temem não ser resolvido do ponto de vista legislativo, que tem a ver com a questão da rapidez do tratamento das heranças indevidas. O problema é que há edifícios que estão abandonados e que podiam ser reabilitados, mas não há uma forma rápida, muitas das vezes, de resolver esse problema, se calhar até a nível familiar, mas depois, do ponto de vista legal, também é muito burocrático poder-se resolver esse problema. Aqui é o exemplo da Covilhã, existem inúmeros edifícios que estão abandonados, eventualmente haveria interessados para a aquisição, até porque a procura é bastante e isso seria interessante, mas depois o problema é quando se tem que formalizar esse negócio. É um problema porque com heranças, com herdeiros, basta haver um que não está de acordo, é um problema, não é possível. Depois, em relação à reabilitação dos centros históricos,
nós aqui no município da Covilhã, e fazendo um pouco a comparação com o que acontece com o Fundão e também com o que acontece com o Belmonte, eu acho que essencialmente aqui temos a questão de reabilitar para estudantes universitários, que ultimamente é aquilo que tem acontecido. Se calhar o Fundão não é tanto isso, o Belmonte creio que é ainda menos, mas lá está. Acho que o problema dos centros históricos depois também estarem a ser maioritariamente ocupados por um tipo de habitante acaba também por se calhar depois não fazer com que haja esse sentido de comunidade que vai se perdendo. Para mim a reabilitação dos centros históricos teria que ter sempre como premissa pessoas que lá viveram toda a vida, que neste momento muitas delas estão em casas com poucas condições, também muito devido a uma situação que aconteceu há umas décadas, que foi a questão do congelamento das rendas, que faz com que depois os senhorios também nunca tenham feito sequer grandes obras pelo menos para a manutenção desses edifícios, o que faz com que muitas das vezes as habitações cheguem a um ponto de degradação tal que faz com que as pessoas vivam em situações bastante precárias. Do ponto de vista municipal, há uns anos houve um programa que calculou essa situação, que foi o PERID, que no fundo intervencionou criando instalações sanitárias e cozinhas em algumas habitações que existiam na zona histórica da cidade, porque havia habitações que não tinham sequer uma instalação sanitária, tinham uma pia de despejo que as pessoas utilizavam como tal. E esse problema foi sendo ultrapassado. O que acontece hoje em dia, muitas das vezes é isso. Por exemplo, eu ainda esta semana falava com uma senhora que ela teve que abandonar o imóvel onde esteve a viver durante décadas, porque foi vendido a um casal de estrangeiros e ela teve que abandonar a habitação de Estado, por questões de contrato não eram muito claros, se ela tinha direito a ficar ou mesmo a nível de indemnização, ou quer que seja. Tudo bem que há protecionismo para pessoas com mais de 65 anos, tiveram um determinado grau de incapacidade, tudo isso, há um certo protecionismo para evitar que essas pessoas sejam colocadas fora das suas habitações. Não era o caso. E o que aconteceu foi a pessoa teve que abandonar essa habitação e ela queria continuar a viver ali na zona histórica, porque trabalha, é uma senhora que faz umas limpezas numa outra casa na zona histórica, e ela arranjou uma casa com condições humildes, onde conseguiu ir viver pagando 200 e poucos euros por mês. Fez um contrato de 5 anos, mas o senhorio, ela está lá há 2 anos e pouco, e o senhor já disse que não vai renovar a renda. Porquê? Porque lá está, os senhorios começam a olhar para os preços que estão a ser praticados em seu redor, começam a ver os T0s e T1s a ser arrendados a 400, 500 e 600 euros e começam a olhar para aquilo que têm e começam a perceber que se calhar não estão sequer a ganhar dinheiro, estão a perder dinheiro. E isto aqui acaba por criar assim aquele ciclo de que o aumento das rendas, eu acho que nos últimos 2, 3 anos isto quase que duplicou, porque se antes havia T0s a arrendar a 200 euros, neste momento há T0s a arrendar a 600 e lá está. Eu, por exemplo, enquanto arquiteto, estou assim sempre numa situação um pouco complicada, porque faço projetos às vezes para esse tipo de tipologia, e faz-me um pouco de confusão às vezes os preços que são praticados. Tento sempre dar assim a minha opinião de que os preços estão altos, mas lá está, eu sou proprietário, mas depois também fico com aquela sensação de que o proprietário, se consegue arrendar, é porque o mercado está a funcionar. Agora, o que eu sinto é que, por exemplo, neste caso em concreto que eu acompanhei e outros casos de pessoas que viviam ali junto ao sítio onde eu vivo e trabalho, há pessoas que estão a sair do centro da cidade e têm que ir para fora do centro da cidade. E eu acho que isso, do ponto de vista sociológico, é bastante negativo para essas pessoas. Porquê? Porque elas viviam num sítio que tinham a sua comunidade, tinham as suas pessoas que já conheciam e acabam por ter que ir para sítios onde não conhecem as pessoas e acabam por passar mais tempo em casa, acabam por não ter esse sentido comunitário
identidade, de pertença, etc. E acaba por se ver afetada essa situação. Aqui em relação à Covilhã, lá está. Eu, para além dos estudantes, também era importante falar da questão da imigração, que há muita gente que tem vindo a viver para a Covilhã. Há outra realidade que também há uns anos, esta parte, se calhar não se falava tanto, mas, por exemplo, a questão das famílias monoparentais, porque há pessoas que se separam e lá está, quando um casal se separa, vão ser precisas duas casas, antes era só uma. E, por exemplo, sei que grande parte dos pedidos que há junto da Câmara Municipal, principalmente da parte da habitação, é que há muita procura, principalmente por homens. Isto foi também um debate que tive presente e havia uma pessoa que estava responsável na Câmara Municipal e ela referiu isso, que um dos principais pedidos a nível de casas, não de habitação social, mas de rendas acessíveis, é principalmente de homens divorciados. Pronto, que era uma realidade que eu também desconhecia, mas é outro público que também tem bastante dificuldade. Agora lá está, aos preços que estão a ser colocados no mercado, os apartamentos, acaba por ser difícil não apenas para estudantes, como para jovens que estão agora a começar a trabalhar, como para pessoas monoparentais, como até casais, porque o custo de vida a aumentar da maneira que está a aumentar e os ordenados a manterem-se no nível em que estão, acaba por ser bastante complicada essa situação. Aí toca-se um pouco naquilo que estavas a falar, que é a questão da gentrificação, ou seja, o centro histórico da Covilhã não é tão evidente como se calhar já aconteceu em Lisboa, ou no Porto, ou noutros grandes centros, em que essas pessoas são quase obrigadas a sair de lá, porque lá está, há outro tipo de ocupação desses centros históricos e faz com que haja esse movimento, o movimento de gentrificação dos centros históricos. Sim, obrigada. Francisco, tu tens ideia, ou seja, também, não só dos jovens, mas também o Pedro falava da questão da população imigrante, ou muitos deles também são jovens, e são os próprios estudantes, não é? Que também são de outras nacionalidades que estão a vir. Ou seja, até que ponto é que o desafio vai? O que eu queria com isto dizer é, tipo, quais são os cenários, porque eu não sei mesmo se, a determinada altura, há algum jovem que tenha que pôr em causa a sua vida de estudante, de estudar, porque não consegue acompanhar os valores dos quartos e se existe algum apoio social neste sentido ou não. Não sei se vocês têm um bocadinho se vos falam disto, os próprios imigrantes e jovens, e se existem apoios sociais ou até que ponto é que, pronto, isto está a impactá-los, não é? Pronto, nessa questão realmente há muitos estudantes que tiveram de estudar para ver os estudantes, têm de estar a trabalhar muito tempo que estão a estudar, porque não conseguem simplesmente estar a pagar a bolsa e estar a pagar o rendimento de um quarto, ou até mesmo as residências, por causa do valor em que está demasiado alto. Já as residências pagam-se só para, não é? As residências pagam-se. Pronto, as residências públicas são as mais baratas, eu posso estar enganado, corrija-me se alguém souber e eu estiver errado, mas se não me engano, na PAC, que é uma das residências que fica lá em cima, no Cineiro, é 70 euros, mas isso é uma residência pública. Uma das residências privadas cá na cidade, de estudantes, chega aos 400 euros. Bom. Se não me engano, é especificamente a ficar aqui ao pé da Rotunda do Rabo. Era uma fábrica enorme antiga que foi renovada por ser residente. Aquela mais nova. Acho que é do hospital. Ok, e Mas um quarto? Sim. Não são mais caros. Eu acho que ainda há mais caros. As residências mais Mas tem naquele caras. palácio que agora também fizeram residência lá no centro do Rodrigo, ou seja, Rodrigo. também já. E também 600, não pode? Há quartos que vai a 600. Essas daí já têm acesso ao ginásio, não sei se. Sim. Serviço, lavandaria. Pois é, tem uma série de Mas
deixa de ser elevado, não é? Assim, Claro. supostamente a desculpa é do serviço Sim, extra, sim, não é? sim. Classes. E imagino que que a residência que é pública, pois, que tenha listas de espera ou que não seja assim muito fácil de chegar lá. Não sei se... É muito difícil e tem regras muito estritas na relação, ainda por cima com quartos partilhados. Pronto, são quartos dá partilhados. para pedir, acho que em certos casos, mas é mais difícil, há quartos mais privados, pronto, que é só que não temos aí o preço só. Mas pronto, já tem um problema de terem que pagar com as propinas, aí 683 euros, por isso. Terem que pagar por um quarto, ainda por cima por um quarto de 600 euros por ano residencial. Completamente ridículo, um estudante não consegue acompanhar. Agora que o PST está a querer descongelar os produtos, soltar a subir para os valores de 2015, que estava a 1000 euros, um estudante não consegue acompanhar. Já tem muitos estudantes que estão a trabalhar, não conseguem, e muitos estão a ficar para trás na matéria deles, por causa de não estarem a conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo de maneira efetiva. E perdi a minha pensamento. Sim, mas é exato, não estão a conseguir acompanhar eles. Sim, e certamente muitos deles também estão Diz, não? certamente muitos deles também possivelmente consideraram desistir do curso e provavelmente já deve ter havido estudantes que desistiram do seu curso por causa disso. Estava a trabalhar e estava a estudar ao mesmo tempo, não é uma coisa fácil. Sim, nós por acaso também conhecemos pessoas que estavam a estudar e que tiveram que abandonar e porque depois também não conseguiram arranjar trabalho, porque também não é uma coisa que seja imediata, tiveram mesmo que sair da região, coisa que eles gostariam de ficar, portanto, ainda mais. Está muito apetecível para quem é de fora e quer investir. Porque lá está, a Covilhã consegue-se consegue-se comprar um imóvel, reabilitar um imóvel e meter a render com N apartamentos, se calhar ao custo do que custa hoje em dia um apartamento em Lisboa ou no Porto. E isso aí, a nível de taxas de rentabilidade, é apetecível. E por isso é que também a Covilhã está a sofrer um pouco disto de muitas empresas vêm de fora. É certo que está-se a fazer muita reabilitação, mas tu disseste, aquele edifício foi reabilitado, mas eu preferia que tivesse devoluto, porque o que ali foi feito não faz sentido nenhum. E lá está, é um pouco isso. Depois, se calhar da segunda parte, podemos falar de soluções ou dessa questão aí, mas isso é uma realidade que acontece e há pessoas que são reformadas que têm um estudante a viver em casa para compensar um pouco as reformas que têm. Eu isso conheço. É uma realidade que infelizmente está a acontecer. Em relação às manifestações, já houve 3 sobre a habitação, cá na Covilhã. Pelo menos eu conheço. Mas acho que foi 3. A última foi agora. Sim, foi Mas a nível nacional, Foi a nível nacional. Foi a nível nacional. Foi a nível nacional. A questão, o que me surpreende, mas lá está, eu acho que estamos em Portugal e acho que as pessoas ainda acho que a pessoa participar numa manifestação ainda custa. Pronto. E eu posso dizer, eu estive lá e eu sou arrendatário e sou proprietário. Eu tenho imóveis arrendados com inquilinos a pagar 22,75€ por mês e inquilinos com contratos atuais. Mas eu partilho das preocupações que as pessoas estão a passar. E acho que as pessoas deviam participar, porque o problema é que o que está a acontecer vai tocar a todos, mais cedo ou mais tarde. Porque os preços, a forma como estão a subir, mesmo quem quer comprar casa, os preços estão a ser praticados na zona da ANIL para comprar um T2, isto não faz sentido, acho que não faz sentido, ainda para mais com o nível de ordenados que são praticados no nosso concelho, não faz sentido. E agora trouxeram este tópico que também é super importante, ou seja, que também faz parte do desafio, que é até que ponto é que a população está capaz de se mobilizar para poder fazer os seus, valer os seus direitos, não é? E aqui não sei como é as tuas experiências com isto, como o Pedro estava a dizer, das manifestações, as pessoas se juntam, se não se juntam, como é que... Da última manifestação foi uma coisa mais difícil. Pronto, o programa já não foi uma manifestação, foi a organização Porta a Porta, que organizou a nível nacional.
a manifestação para o mesmo dia, em muitas das cidades do país. Cá na Covilhã, o que aconteceu nesta manifestação ao contrário da outra, porque na anterior a esta nós tivemos aí mais de 100 pessoas, acho que será algo entre 120 a 180. Esta manifestação esteve, vou tentar lembrar, eu acho que contei no máximo 60 pessoas e foi no ponto mais alto. Não, 60 pessoas foi outra manifestação, na habitação foi 40. E foi no ponto mais alto, porque houve uma altura que era só 30 pessoas. E isso foi por alguns motivos particulares que a mobilização para essa última manifestação foi baixa. Uma, o porta a porta aproximou-se do governo, mas já um bocadinho tarde, o que dificultou a mobilização, espalhar a mensagem. Porque, pessoalmente, cá na Covilhã, manifestações têm de ser muito por uma questão em papel, cartaz, espalhar cartazes pela cidade. Porque por comunicação social não se vai muito longe. E quando andámos a espalhar cartazes, que foi porta a porta sempre que o via marchar, eram normalmente pessoas mais de idade e os cartazes foram espalhados lá na zona do Pelourinho e em volta e no jardim público. Não foi espalhado como nas outras manifestações da habitação cá na Covilhã, que espalhámos até na Anil, no Cineiro, foi por toda a cidade. Ou seja, diminuiu muito ou quando a mensagem é espalhada. Outro, a Câmara Municipal pegou-nos uma partida desgraçada. Ou que havia um evento que ia haver lá no Pelourinho, eles aprovaram um evento para haver no Pelourinho, à mesma hora que ia haver o nosso evento, um evento de desporto e karaté e etc. Não avisaram nem um nem outro que ia haver esse evento e deixaram lá, nós no mesmo sítio. E depois acharam nós termos lá um conflito, começarmos as discussões, começaram a notar, tudo ao karaté. O karaté ainda nos mandaram ir ali para o meio da rotunda, que podíamos lá fazer manifestação. Eu fiquei assim. Foi uma manifestação no meio da rotunda, sério. Nós ficámos na questão, não temos certeza absoluta, não quero fazer acusações completas, mas eu fiquei na questão se a Câmara fez propositadamente, porque aquilo abafou um pouco, porque eles também tinham colunas com música, enquanto nós estávamos a fazer a manifestação, tivemos de dividir ali o espaço, mas mesmo assim, eles tinham muita mais gente, eles ocupavam muito mais espaço, e eles estavam a fazer muito mais barulho que nós, ou seja, abafava a nossa manifestação, as pessoas que podiam estar a passar, como temos a pessoa que estava ali com a segunda manifestação, e mesmo as pessoas que estavam a passar não ouviam muito barulho, por isso não houve muita adesão das outras pessoas, isso arruinou muito a manifestação cá na Covilhã. Certo. Sim, também a credibilidade depois também que dá ao próprio momento, não é? E a valorização que se dá ao próprio momento as pessoas estão a manifestar. Então, a raiz, capitalismo, como é que é? Ui! É todo mundo está. Pronto, então, a questão não estava a falar que o capitalismo é o problema da raiz, porque pronto, um sistema capitalista é um sistema no qual foca muito na questão da propriedade privada, na procura constante do lucro, ou seja, vai ser um sistema no qual a habitação, em vez de ser um bem para o serviço da população, vai passar a ser um bem para simplesmente comercializar, para lucrar o máximo possível. E, pessoalmente, com o enfraquecimento de um Estado social, que nós temos vindo a ver ao longo dos anos em Portugal, e, pessoalmente, com o desenvolvimento de uma ideologia neoliberal na década de 80, os problemas só da privatização e da desregulação das proteções que tínhamos para a população em relação a estes tópicos foram cada vez enfraquecendo mais. E a habitação social e a habitação pública em Portugal é acessível, que diminuiu exponencialmente ao longo dos anos e não tem havido uma construção maior disso. E na questão de se mitigar os problemas do capitalismo, é mesmo essa questão de habitação social, habitação pública, habitação acessível, tetos máximos de rendas, é uma maneira de mitigar estes problemas, de dar uma solução de uma habitação para a população, temporariamente, porque, pronto, e é possível. A capital da Áustria, a cidade de Viena, aí por volta de 90% da habitação dessa cidade é habitação pública. Por isso,
É bem possível nós implementarmos isso em Portugal, A inclusive. possibilidade, principalmente se for um governo que toma medidas sociais mais regulatórias, vai sempre haver essa questão do perigo de, a burguesia, principalmente na mídia privada, de se fazer um ataque é populista, etc., devido a pôr em perigo as condições do lucro da grande e da média burguesia. Mas pronto, a questão de Viena ter uma habitação social e pública muito alta é uma construção que desde 1920, quando eles elegeram um governo social na década de 20, que eles começaram programas extensos de habitação social que só se foi desenvolver ao longo dos anos. E em Portugal, após a Revolução do 25 de Abril de 1974, nós tivemos programas de habitação social até à década de 80 muito fortes, principalmente na cidade de Lisboa e do Porto, devido a um problema de habitação precária enorme. Os arredores de Lisboa eram em grande quantidade de barracas e bairros de lata, que muitos deles, num programa, o SAL, não me lembro qual é que é o nome de sigla, em que eles mobilizaram em grande quantidade arquitetos, engenheiros, designers, sociólogos e a população própria da cidade para construírem num espírito coletivo habitação, erradicar esses bairros de lata e no sítio onde são os bairros de lata, erguerem habitação pública, ao qual isso eventualmente foi... O projeto acabou com o fim do processo revolucionário em curso, a responsabilidade da habitação pública passou para os municípios. Então, a força da construção da nova habitação social veio a cair cada vez mais. A habitação social, a construção, tem uns certos problemas na questão da aprovação disso, depois também a questão de as câmaras municipais terem financiamento, principalmente no interior, as câmaras municipais têm um financiamento mais pequeno devido a uma população mais baixa, ou seja, tem-se dificuldade sem um plano próprio do Estado para a construção de nova habitação social. Os municípios em si sozinhos não vão conseguir persegui-los sozinhos pela maior parte, a não ser que seja Lisboa, o Braga e o Porto, que esse aí tem maior financiamento para conseguir perseguir tal medidas. E para adicionar um último ponto na questão de mitigar problemas, mitigar os problemas do capitalismo, e eu vejo que isto é só uma solução temporária, porque depois o próprio capitalismo vai destruir a questão do Estado social e dessas proteções, porque normalmente essas proteções são postas num tempo de crise do capitalismo, no qual a burguesia vê ameaçada por uma revolução ao descontentamento popular. Neste momento estamos a ver em Portugal, pode haver a vir, como é que se diz, novas... está a faltar a palavra. Pronto, se pede-se renda máximos, nova construção de habitação pública para tentar mitigar um bocadinho o descontentamento popular. Mas normalmente isso aí são apenas medidas temporárias para acalmar a população. E assim que se vê que a burguesia se vê capaz, eles vão tentar retirar essas proteções. Nós vimos até, inclusive, na década de 80, com as revisões constitucionais, porque após a Revolução do 25 de Abril, Portugal era suposto ter seguido um caminho para o socialismo. E a nossa Constituição tinha destacado muito bem esse caminho. Com várias revisões constitucionais, ao longo do tempo, essas proteções da classe trabalhadora foram retiradas. Inclusive, um dos que eu me lembro é o artigo 83, que dizia que privatizações não eram permitidas, de acordo com a Constituição. Até esse artigo ter sido retirado, e hoje em dia temos à força bruta a privatização a todos os direitos de vários setores da economia, setores-chave da economia de Portugal. Então passamos à Vera, assim, tentar, de uma forma breve, responder ali ao próximo. Pronto, do que eu entendi da primeira pergunta, que resultados é que essa estratégia trouxe ao FGAL? Que resultado é que trouxe essa estratégia a nível de habitação ou a nível de... A habitação e a nível humano. Humano.
Pronto, o que eu consigo dizer... Uma área integral, digamos, não é? Seguir a comunidade, como disse o Pedro. Sim, o que eu consigo entender, porque nós estávamos num período de perda populacional, não é? Onde já implicava até... Éramos uma população, e somos ainda uma população muito envelhecida, implicava até o fecho de muitas escolas, então foi política do município do Fundão arranjar uma estratégia de atração de pessoas e de empresas. Não consigo explicar porque é que, isso teria que ser o Sr. Presidente, porque é que se direcionou para as empresas tecnológicas e não se direcionou para o outro ramo. Eu acho, na minha opinião pessoal, acho que as empresas tecnológicas eram uma área que era mais fácil de trazer para o interior, uma vez que eles podem trabalhar remotamente, podem trabalhar em qualquer parte do país, é uma empresa que trabalha com todo o mundo e pode trabalhar em qualquer parte do país. Era uma área que era mais fácil de trazer pessoas para o interior, mas isso é a minha opinião, acho que o Sr. Presidente podia dar aqui a melhor explicação, porque a estratégia é definida pelo Executivo, mas acho que foi mais por isso, as condições que teriam que criar não eram tantas para trazer empresas do ramo tecnológico. Dessa estratégia já obtivemos alguns resultados e assim nos primeiros anos conseguiram a criação de 500 novos postos de trabalho, conseguiram trazer novas crianças, porque as pessoas que vieram trabalhar para o interior moravam cá, muitas dessas pessoas já tinham famílias criadas, trouxeram mais crianças para as escolas, também dinamizaram um bocadinho o Fundão, no fundo, porque estava morto a nível de restauração, a nível de comércio local, estava morto, conseguiram revitalizar um bocadinho essa questão no Fundão e pronto, e acho que essencialmente foi isso que trouxe esta estratégia. Eu acho que foi mesmo trazer pessoas para o interior, o objetivo era trazer pessoas para o interior do país, para combater a desertificação. Não sei se respondi a tudo. Certo, haveria com certeza mais coisas para dizer, mas calhar até aproveito para dizer que agora vamos fazer aqui um intervalinho dos 10 minutos, portanto, a temática dos desafios da habitação na Copa da Beira e agora em particular vamos não focar nas problemáticas que já foram bem exploradas na primeira parte, vamos nos focar naquilo que são as soluções, estratégias que já estamos a fazer ou que vislumbramos implementar, que achamos que deve ser o caminho e não está cá o para lá ainda, portanto, ele vai ouvir depois a gravação da resposta. Mas nós podemos ir adiantando sobre aquilo que era a questão que ele colocava no fundo, para perceber. O Francisco já foi adiantando um bocadinho, se achava aquela questão de colocarmos um teto seria uma boa estratégia ou não. E então já arrumamos essa questão e depois logo passamos para as próximas. Não sei se algum de vocês quer ir já adiantando. Resposta. Ou seja, se achamos que pode ser colocar um teto às rendas. Eu posso começar. Se tenho alguma opinião que estava bem podia ser uma medida a implementar, mas o que é que iria acontecer? Os proprietários iriam tirar as casas do mercado. Ainda iria ser pior se alguma vez tentarem implementar uma medida dessas, não é? E com isto do alojamento local também as pessoas começaram a investir e desinvestir. É preciso pensar muito bem, é preciso ir pelo incentivo, não pode ser pelos tetos, mas sim pelos incentivos. Eu, por exemplo, dou ali o exemplo do Conselho de Sobral. Existem as medidas do IFRU, não é? O ARU, as zonas zonas históricas, e o Sobral tem 30 aldeias e só tinha 3 zonas de ARUs em que era... ARUs, desculpem, nós não... É a área de reabilitação urbana. Em que tem medidas específicas, o IVA reduzido e alguns incentivos
para a reabilitação das casas. Quando as próprias câmaras não tentam implementar essas medidas para conseguir absorver os incentivos que vão existindo e que as pessoas tenham algum incentivo a investir, não pode ser todo pelos tetos, né? pela proibição, por exemplo. Ok, então, nós já estávamos a ir à resposta Posso da pergunta. Lo que percebi foi que esto último que disse que se hay una prohibición no puede ir por aí. Não, os proprietários retiram as casas do mercado, ainda é pior. A pessoa agora pode pedir 400, 500, 600 euros. Se a pessoa dizer um T0 só pode ser arrendado por 200 euros. Os proprietários fechavam a porta, e isso teve nas notícias e ainda em discussão. Os proprietários fechavam a casa e não arrendavam sequer. Ainda iríamos fazer pior a retirar casas do mercado. Okay. O mercado tem que flutuar, tem que ir pelos incentivos de mais investimento e mais recuperação. Temos o exemplo agora destas medidas de aquisição aos jovens. O que é que aconteceu aos preços de venda? Estão a aumentar. Não estão a dizer que o mercado vai recuar e vão baixar. Aí o Estado vai dar ajuda para comprar. Então os proprietários, os privados estão a subir os preços e o mercado continua a subir. Não é bem essa medida, tem que ser bem estudada e bem implementada. Então existem aqui diferentes perspectivas, não é? Se apostamos mais nos incentivos, se apostamos mais na regulamentação, criando tetos, pode haver diferentes perspectivas. Se calhar ouvimos um bocadinho os outros oradores e depois voltamos aqui a abrir também ao público em relação a isso. Queres? Oh, Vera, ou Pedro? Sim, eu vou falar. Força. Pronto, por acaso estávamos a adiantar este assunto aqui com o Pedro e eu acho que regulamentar, poderia ser uma medida regulamentar o preço máximo que pudessem praticar. Ou então pôr um teto máximo e um teto mínimo. Mas vai ser difícil, mesmo pelo aquilo que explicou o Ricardo, porque depois os proprietários iriam ou retirar ou já não disponibilizavam as propriedades deles, porque não lhes compensava no mercado. Por isso eu não consigo dar uma ideia. Ou seja, há aspectos positivos, benefícios e claro, consequências. Sim, há aspectos positivos e aspectos negativos que isso possa vir a trazer. Não estou a ver outra vamos ouvindo e vamos elaborando aqui uma reflexão. Eu tenho uma opinião, até enquanto proprietário e com arrendatários, é o que pagas de imposto. Que eu acho que o grande problema está aí. Porque tu, quando recebes uma renda e 28% vai para o Estado, o que é que isso se alimenta? A economia paralela e os contratos que não existem de quartos e casas arrendadas sem contrato. A Covilhã, acho que é um exemplo em que, eu não sei, não há estudos, claro, não há estudos, não se consegue fazer um estudo sem números, mas eu conheço N pessoas que ou estão a viver em casas que não há contrato, não há recibos, a pessoa recebe tudo por fora, ou então situações em que a pessoa está a pagar 400 e tal euros de renda por mês, mas o contrato é feito com 200. Porquê? Porque assim só vai pagar imposto com base nesse valor dos 200 euros por mês. Acho que isso é uma situação. Acho que se os contratos de arrendamento fossem taxados a uma taxa mais baixa, eu acho que ninguém arriscava estar a arrendar casas sem contrato de arrendamento. Nem que fosse pela questão de segurança em relação às casas e pronto, aquilo que acontece. Depois, eu hoje de manhã fiz um exercício. Já um bocado eu gosto daí dos resultados. Não, porque fui ver quanto é que tinha tido de receita em 2023 em IMI e IMT. Houve 3.200 milhões de euros de receita em IMI e IMT. Ou seja, estamos a falar de IMI, imposto sobre os imóveis, e IMT sobre as transações. Curiosamente, o imposto recebido pelas transações era superior ao imposto do IMI, que isso também é revelador do negócio que gera a transação de imóveis. E com base nesse número, depois vi outro número do decreto-lei que foi lançado agora por causa
do apoio, da verba disponibilizada para investir em habitação social pelo Estado, que estamos a falar que até 2029 vai haver um apoio de 2 mil milhões. Ou seja, num ano o Estado recebe mais do que o que vai ser investido até 2029. Eu acho que isso aí é revelador da aposta que está a ser feita em habitação. Porque se nós formos... Eu, por acaso, fui lá ver depois uns números dos censos, o que é que tem sido feito a nível de construção do número anterior. Tinha feito aqui uma imagem, mas dos vários censos, a última década foi a década em que... Não tenho aqui. A última década foi a década em que houve menos habitação pública construída em Portugal. E o problema de haver falta de habitação também se deve muito em relação a isso, porque não existe um mercado de habitação pública, e quando falo de habitação pública não falo de bairros sociais, falo de habitação social, de habitação a custos controlados, de habitação para pessoas em situações até de precárias, mesmo até, por exemplo, pessoas vítimas de violência doméstica, etc. E tal. Estou a falar desse tipo de habitação que não há pouca. E lá está. E depois tens o caso, por exemplo, de pessoas de 80 anos que vivem em casas onde viveram toda a vida, que pagam 20, 30, 40 euros de renda por mês, que os senhorios não querem saber se as pessoas estão bem ou não estão, porque quem faz uma obra sabe o que é que custa hoje em dia fazer uma construção. E o Ricardo certamente sabe isso. Quer dizer, quando se fala hoje em dia construção nova, construção de raiz, estamos a falar de 1.000, 1.100 euros um metro quadrado. Quando se calhar há 3 anos era 700. Pois isto é tudo exponencial. Agora, eu acho que tem de ser muito pela questão dos incentivos. Porque lá está, por exemplo, as ARUs, criaram-se as ARUs. Uma das medidas foi logo a questão do IVA a 6% para a construção. É apelativo. Tal como era apelativa a tributação das rendas, que passavam a ter uma tributação, acho que era 5%. De um momento para o outro, esse benefício fiscal acabou. Ou seja, depois é esta estabilidade. Um investidor, e quando falo de investidor, falo de uma pessoa que compra um imóvel, em que compras um imóvel para fazeres ali uma reabilitação, para teres lá 2 apartamentos, porque vai ser a tua reforma daqui a amanhã. Porque não é a reforma que depois vais ter da Segurança Social, que vai ser a tua reforma. E falo isso por experiência própria. Mas lá está, quando... Numa altura, o IVA é 6% de construção e a tributação das rendas seria a 5%. E depois, no ano seguinte, vem outro governo e já está outra vez a 28%. Não consegues ter uma estabilidade para perceber se aquilo é viável ou se não é viável. E acho que o problema está aí. E claro, depois como é que tu consegues competir com fundos imobiliários que dinheiro que vem de lá de fora e estão-se borrifando? Ou como é que consegues competir mesmo numa cidade como a Covilhã, que quem investia aqui era as pessoas de cá, e agora chegam de malta de fora e reabilitam, sim senhor, mas depois metem terrenos de 600, 700 euros, não consegues. E o que vai acontecer é que o mercado vais ter menos casas vagas, vais ter menos possibilidade para as pessoas arrendarem, porque vai ser quase um monopólio, tipo assim um lobby ali entre eles, a gente mantém estas rendas, se por acaso tu conheces o vizinho, vai sair e até consegues arrendar, mas depois a coisa vai funcionar assim. O balizar não sei, porque o balizar o que iria acontecer se calhar iria ser o Estado, o Governo dizia um T0 tem que ser 300 euros no máximo. Mas depois que a falta de casas que há, o que ia acontecer era, tu até fazias o contrato de arrendamento por 300 euros, mas depois ias jogar por fora, a dizer, não, o contrato é 300, mas você se quiser vir para cá, são 400, 100 é por fora. E depois ninguém consegue controlar nada. Mas então estamos como uma espécie de um ciclo sem saída, não é? Num beco sem saída. Há ciclo com saída. Mais que ciclo, um beco. Sim. Porque se o panorama é os impostos, a taxa de impostos de 28% é demasiado alta para uma tarefa de família, digamos, de uma empresa, um proprietário, né? Não uma imobiliária, que está tendo mais recursos para fazer isso, né? E não se pode competir, como estamos a dizer, ou seja, ao final de contas, faz terminar em monopólio, né? Não pode competir.
Ou seja, e ao final, depois dessas contas, ao final vai ser o inquilino, né? Volta aquele inquilino, não se mexe, o problema vai seguir existindo. Eu acho Vai que ser hasta se pode exponencial, ou seja, está um beco sem saída, né? Ou seja, só os 28% aí em imobiliária como isto, porque até agora o inquilino vai ser o que vai pagar, literalmente. E o inquilino, o que está a acontecer é, e se calhar tu tens mais essa realidade, o que muitas das vezes tens é um estudante chega e quer arrendar um quarto e se ele diz eu preciso de recibo para depois para a bolsa ou para o que quer que seja, o senhor vai dizer então é mais 28%. O discurso é esse. E há pessoas, estudantes deslocados que estão a pagar sem terem recibos, estão a pagar casas sem recibos porque sabem que é 28% mais barato e isso é uma realidade aqui na Covilhã. Eu gostava, a seguir, gostava só de, se calhar, trazer a questão, eu não sei se toda a gente conhece como é que funciona a habitação a custos controlados, o que é que significa, o que é, não sei se algum de vocês também podia dar só uma ideia como é que funciona isso, porque há pouco estávamos a falar da questão de haver cada vez menos habitação pública, que a habitação pública não é habitação social, e que há este também... É rendas acessíveis, eles não como é que funciona? No fundo, é balizado o valor das rendas. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo que aconteceu ao lado da minha loja, em que vivia, são 3 edifícios com as casas que pertencem à Câmara Municipal da Covilhã. E um dos apartamentos, que era um T1, ficou liberto porque o senhor de idade que lá vivia foi institucionalizado, num lar. E eu estranhei, a casa esteve fechada mais de um ano que a casa esteve fechada. E eu, no debate que foi eu não sei se tu estavas, foi não interessa, foi o Beira Serra que organizou um debate sobre a habitação e estava uma pessoa da Câmara e eu questionei porque é que aquela casa tinha ficado mais de um ano vazia, quando havia a problemática que havia em relação à falta de habitação na Covilhã. E a questão foi que dentro da Câmara fiquei a saber que havia a parte que tem a habitação social e havia a parte da estratégia local de habitação, ou da habitação de custos controlados, ou das regressivas, não sei, pronto. E para além disso, eu questionei porque é que, por exemplo, o Pátio dos Escoteiros, foram reabilitados os imóveis do Pátio dos Escoteiros, foi inaugurado e aquilo está vazio, e continua vazio. Pronto. Eu não consigo compreender como é que vê-se uma notícia que vocês até partilharam no Instagram, em que há 150 pedidos de casas na Covilhã e depois há casas municipais que estão fechadas. Não consigo compreender isso. Mas depois o que vi foi que a casa lá ao lado do nosso espaço, aquilo foi uma espécie de concurso, que foi aquele imóvel mais 3 ou 4 casas no todo centro, na altura, foi colocado o edital, e as vendas estavam balizadas, havia uma espécie, não era leilão, mas havia um mínimo e havia um máximo de valor de renda, e cada pessoa apresentava a sua proposta. E a seleção, eu achei aquilo absurdo, o critério de seleção foi quem apresentasse o teto máximo era pela ordem de chegada. E eu não percebo como é que se pode atribuir uma coisa por ordem de chegada. Porque não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido. Tens que avaliar pelo menos a questão a nível de IRS da pessoa, quais é que são as possibilidades ou não. Tu tens que ajudar a pessoa que tem mais dificuldade, não é por ordem de chegada. E aquilo qualquer pessoa tem acesso àquilo, que eu achei assim, uma situação um bocado absurda, né? Até porque lá está, muitas das vezes depois eu quero que não. Se tu tiveres a informação que aquilo vai ser colocado, né? Se tiveres a informação privilegiada, irias estar à frente de não sei quantas pessoas, não é justo, não é? Pronto, e aquilo foi arrendado um ano e tal depois. Aquela casa teve um ano e tal depois. Eu não me contaram, eu estou ao lado, eu vi e não me conseguiram esclarecer o porquê. Não sei, pronto, lá está. Mas como essa, certamente há mais casas, e não só aqui, quer dizer, quantos municípios é cá a nível nacional? Quantas casas é cá de volutas? Porque é fácil, muitas das vezes, o que eu sinto fala sempre que há casas de volutas e fala sempre da questão dos privados terem casas de volutas.
Mas eu, sinceramente, eu gostava de saber quantas casas é que também há que poderiam estar ocupadas em edifícios que são públicos e que teimam em não ser reabilitados. E lá está, o Estado pode não ter dinheiro, mas se metessem assim astas públicas, muitas das vezes se calhar havia pessoas que compravam e reabilitavam elas. Isso é a minha opinião. Certo. E cá na Covilhã, para além de casas, de volutas, temos um ponto que a universidade e os setores privados têm de aproveitar, que é as fábricas enormes abandonadas, especialmente uma das maiores, que é a antiga fábrica têxtil do família Campos Melo, que é das maiores, é um complexo industrial enorme que estava ali completamente abandonado, que conseguia ser reaproveitado para residências de estudantes ou para mesmo habitação pública, mas estava ali ao abandono sem ser usado para nada. E ultimamente a Câmara Municipal e a Universidade têm entrado mais essas responsabilidades para o privado do que exatamente eles próprios tomando a responsabilidade em si, em boa parte também por causa de financiamento muito baixo. Se não me engano, a Câmara Municipal já tem visto notícia, neste momento está com déficit. Que a Câmara Municipal de Covilhã neste momento está com problemas a balancear o seu orçamento. Eu acho que, mesmo em relação à universidade, assim, a parte das residências que têm neste momento estão em obras de reabilitação e tentam compensar a falta de alojamento e arrendaram quartos em residências privadas. Também é assim um bocado estranho, né? Arrendam-se 38 quartos numa residência privada, quando se calhar teria que se ter já impulsionado mais a reabilitação de alguns edifícios, como é o caso da antiga Cantina da Boa Vista, que vai para obras, mas já vai para obras há uns anos depois. E tudo bem, já está. Vamos ver. Bom, então, tínhamos aqui uma pergunta, Alexa, e oportunidade. Estou a pensar o que pensa sobre a ideia de cooperativas residenciais. Eu acho que é um dos caminhos que possa vir a acontecer. Eu acho que mesmo na Covilhã já houve um exemplo desses, que foi da cooperativa Belziza, que foi um bairro construído sob essa como cooperativa, são moradias geminadas e é um exemplo que eu conheço aqui. E acho que isso aí poderá vir a ser o caminho para seguir mesmo esta questão da dificuldade de habitação que existe. Não é? E aí é um excelente ponto para passarmos aqui para o Ricardo, porque o Ricardo vem exatamente partilhar a sua iniciativa de cooperativa Viver na Aldeia. Então o Ricardo, portanto, ela apresenta-se como uma solução, não é? Como uma forma de pegar soluções. Queres falar um bocadinho da cooperativas de habitação, foi ver um bocadinho as várias cooperativas e é um misto entre cooperativa de habitação e de serviço. Daí é o que estava a dizer que também tem o componente de ajudar as pessoas que queiram fazer a mudança para o interior. Mas percebemos que nasceu, eu vivo numa aldeia e reabilitei uma casa e tinham ao lado, fiz um T2 para o alojamento local, porque no primeiro ano da pandemia teve um casal de Lisboa que fez uma proposta de arrendar durante um ano e começámos a perceber que havia, com a pandemia também ajudou a impulsionar isso, que se houvesse habitação disponível as pessoas iriam começar a vir, porque o senhor veio logo com um contrato de trabalho para a Guarda e faz todos os dias 30 km. Então começámos a falar com outras pessoas e percebemos que isso seria uma solução entre a ajuda de pessoas que iam vir para o interior, mas que não havia casas disponíveis. E surgiu então a cooperativa Viver na Aldeia, que é muito isso, é fazer aqui a ligação entre os proprietários e tentar que os proprietários vendam a um preço justo e ajudar as heranças a desbloquear essas vendas ou cedê-las por alguns anos e a cooperativa arranjar financiadores que faz as obras de recuperação e coloca-as no mercado de arrendamento e numa terceira fase, como dizia há pouco, vendê-las a essas pessoas que arrendarem e que se queiram fixar na aldeia e assim estamos a ajudar aqui a repovoar também as aldeias. Percebemos que trabalho vai havendo, não é? A falta de mão de obra é geral em todas as áreas, desde a agricultura, a construção, os lares, e tem que haver, e agora
Na aldeia do Casteleiro tem um caso que um casal de indiano que está a trabalhar no lar e não está numa casa emprestada, arrendada, mas precisa urgentemente de resolver a situação, ou comprar ou arrendar a longo prazo. E não há ninguém disponível para arrendar casas nas aldeias, porque as pessoas são heranças e querem vender e libertar-se de um problema, não é? Que é mesmo assim, porque aquelas situações de partem tudo, estragam tudo, não compensa, as rendas não compensam depois as obras que é necessário. E nós pretendemos juntar pessoas que queiram impulsionar essa reabilitação das aldeias e repovoar as aldeias. Certo. E em que ponto é que vocês estão neste momento? Se têm... Estamos com 2 casas disponíveis, uma em obras, e procuramos cooperantes que se associem, mas também é mais difícil. As cooperativas de habitação já funcionaram há uns anos muito bem e depois algumas foram descredibilizadas por acontecimentos, não é? E as próprias cooperativas agrícolas e associações, não é? Vemos muito a dificuldade que as associações têm em continuar a ter os sócios unidos e as próprias, já falávamos na manifestação, não é? As pessoas, eu acho que há um déficit de participação das pessoas, não é? E vemos aqui, esta sala podia estar muito mais cheia. Não é? Acho que as pessoas também não querem sair do sofá e participar no que é que seja, e dar trabalho. Não é? As pessoas quando ligam connosco, muito bem, a ideia é vir aqui. E a gente, então associe-se, financia aqui umas janelas, uma casa. É claro que as pessoas gostam de ver e dizer que sim, mas nas redes sociais dá trabalho, não é? Sair de casa dá trabalho. Mas estamos num caminho, também temos 3 anos. Somos um bebê ainda. Claro, são muito recentes, mas... Sim, mas já com provas dadas e famílias instaladas e dá-nos orgulho imenso de ver que funciona e esse é um dos caminhos que a gente vai continuar a implementar. Certo. E, só aqui lembrar, também recentemente parece-me que existe um movimento assim, de rejuvenescimento das cooperativas de habitação, nomeadamente em Lisboa e nomeadamente no Porto, aí também esta questão veio ainda muito mais em força e há muitas novas cooperativas e há uma rede de cooperativas, a rede Coabitar, então há todo parece-me que se está a alterar um bocadinho esta... Rejuvenescer, não é? Porque elas existem, algumas estavam adormecidas, algumas ainda estão em funcionamento, mas é um modelo que funciona, que é de cofinanciamento entre as pessoas que querem construir a custos controlados e pois, vai funcionar. Era isso que gostava, ou seja, para quem quisesse, por exemplo, agora eu quero fazer parte da cooperativa, o que é que isso implicava e o que é que elas podiam beneficiar, o que é que... Nós temos um modelo de associado que é paga uma joia de 25 euros e depois tem que subscrever 3 títulos de capital. Esse capital é implementado nos projetos que tivermos a desenvolver. Nós inicialmente tínhamos pensado um bocadinho na ideia do time sharing também, que as pessoas, para tentar atrair investidores, a pessoa pagava, fazia-se associado e podia usufruir uma semana ou 2 da casa em alojamento local. Mas pronto, isso seria mais já à frente neste momento, porque era uma forma de atrair investidores e a pessoa apoiar e darmos um benefício aos associados. E a ideia também é sempre interligar, porque na nossa aldeia, Rebeiros, que é pequenina, temos outra associação que tem uma dinâmica enorme e tem um pavilhão e faz atividades e enche 100 pessoas ali num fim de semana. Não é? E percebemos que algumas associações nas outras aldeias estão também um bocadinho apagadas e a ideia é incentivar que essas associações voltem a estar em funcionamento e o sentido de comunidade começa a surgir novamente, porque acho que isso tem-se perdido e as próprias comunidades têm que voltar a juntar-se. E eu dou também este exemplo, né? Digamos, os nossos avós e pais, foi a autoconstrução. Né? E as aldeias estão erguidas um pouco também com a autoconstrução das próprias casas. E isso também deixou de um pouco de existir, porque é preciso projeto, é preciso... Não há quase terrenos disponíveis para lotear, não é? E tem que se pensar todas essas novas dinâmicas que eu acho que ainda não se encontraram. Certo. Alguma questão sobre a cooperativa em particular? Ou saltamos ali para outra vertente? Por enquanto não. Então se calhar agora íamos... Vera,
Então, em termos destas soluções e da estratégia, daquilo que o município tem estado a fazer, o que é que podes partilhar connosco e a tua perspectiva em relação a isto que já foi falado? Soluções? Ok. O município tem, eu acho que os papéis do município têm que ter uma preocupação muito grande relativamente a este tema, porque, para além do conhecimento de territórios que tem, também é a entidade que está mais próxima dos cidadãos. Neste sentido, o município do Fundão tem vindo a implementar algumas políticas públicas para incentivar esta matéria da habitação. Tem 2 documentos base que são as estratégias que regulamentam estas iniciativas, que é a Estratégia Local de Habitação e a Carta Municipal de Habitação. A Estratégia Local de Habitação está mais direcionada para a habitação social e neste momento regula o que é a habitação do primeiro direito, que está direcionada para as pessoas de carência social, e a Carta Municipal de Habitação é um instrumento municipal de planeamento e ordenamento do território, que está muito conectado com o PDM. Pronto. Dentro destas políticas municipais temos as ARUs, que já foram discutidas. PDM é o Plano Diretor Municipal. Regula. Pode haver algo. Sim. Pronto, dentro destas medidas temos as ARUs, que já foram aqui faladas, que são as áreas de reabilitação urbana, que visam estimular a dinâmica da reabilitação e da regeneração urbana. Tem vários benefícios para quem queira reabilitar, como isenção de taxas e licenças, a redução da taxa do IVA na construção, como já foi falado, para 6%, e também tem uma comparticipação financeira que o município dá na questão da recuperação de fachadas, coberturas e caixilharias, se não me engano. Inicialmente estavam só previstas as ARUs dentro da zona antiga do Fundão e em 2 freguesias do concelho, que eram Alcaide e Alpedrinha, mas neste momento também face a algumas necessidades que as outras freguesias foram mostrando e foram enviando essas preocupações, está alargado a todas as freguesias do concelho. Tenho aqui as minhas notas, que é para não me esquecer. Pronto, do ponto de vista do enquadramento destas medidas e com base no quadro estratégico e nacional comunitário, recorrendo a fundos comunitários, o destaque que o município do Fundão tem submetido várias candidaturas no âmbito do primeiro direito, aproveitando estes fundos do PRR, e posso aqui dar alguns números números gerais que posso partilhar com vocês. No âmbito do primeiro direito, que é a habitação social, o município do Fundão submeteu 9 candidaturas em nome do município, que vai permitir o acolhimento de 29 agregados. Vão adquirir e requalificar, já adquiriram, neste momento até já temos obra em curso, casas de lutas dentro do núcleo histórico da zona antiga do Fundão, 29 fogos que vão reabilitar para acolher este tipo de pessoas. Para além disso, também estamos a dar, ainda dentro desta medida, estamos a dar apoio a pessoas também de carência social, mas que tenham habitação própria, que não se esteja digna, que esteja numa fase que esteja muito degradada. O município, no fundo, substitui-se a essas pessoas e vai submeter, e tem submetido candidaturas em nome dessas pessoas também, para conseguir aproveitar este financiamento que existe no âmbito do PRR e do primeiro direito. Para além disso, e para fazer face à elevada procura que o município tem tido por parte da migração principalmente de pessoas que precisam de proteção internacional, o município do Fundão também tem várias candidaturas no âmbito do NALT, que é a Bolsa de Alojamento
a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que tem como população-alvo pessoas que tenham alguma vulnerabilidade, como vítimas de violência doméstica, estas pessoas que são migrantes, são refugiados, que requerem proteção internacional, para pessoas que sofreram de catástrofes naturais, incêndios, inundações, que precisem de uma resposta rápida para serem alojados, sem abrigo. Pronto, o município aqui tem uma aposta muito grande neste tipo de candidaturas e foi um bocadinho ambicioso, mas acho que consciente daquilo que estava a querer, face também às necessidades que estava a sentir, e neste momento tem uma candidatura já em execução e também já em obra que abrange cerca de 100 fogos e que tem um investimento associado de cerca de 10 milhões de euros. E para além disso, já submeteu outras candidaturas. Neste momento, no âmbito do BNAUT, também no âmbito do BNAUT, tem à volta de 160 fogos candidatados, com investimento associado de cerca de 22, 23 milhões de euros. Também porque já tinha, ainda dentro desta medida, também porque já tinha referenciado as pessoas que precisavam de urgentemente ter esse alojamento, para além da modalidade de aquisição e reabilitação, o município apostou adquiriu vários edifícios que já estavam prontos a habitar, isto para dar uma resposta de imediata a algumas situações urgentes que já se faziam sentir lá no Concelho do Fundão. Por outro lado, também ainda dentro deste quadro do PRR e no fundo substituindo só o IRU, que isto é uma medida nacional do arrendamento acessível, o município referenciou e encontrou algumas soluções que poderiam ser e já foram aprovadas pelo IRU, poderiam ser e entrar nesta bolsa de arrendamento acessível, que também já falámos aqui, que tem a ver com a renda ser balizada e ser a custos controlados. E neste momento temos duas candidaturas que vão permitir a construção de raiz de 200 fogos com investimento associado de 30 milhões de euros. Os projetos de execução já estão aprovados, estão já em condições de ser lançada o procedimento para a construção. Aqui o principal desafio será concluir as obras dentro do período do programa, que é muito curto. Neste momento é muito curto, não, porque nós já passaram alguns anos e será junho de 2026. Pronto, e por outro lado, face à estratégia que o município adotou, tem vindo a adotar de atração de empresas e de pessoas, tem também uma bolsa de arrendamento que consiste, o município no fundo arrendou vários edifícios que depois vai subarrendar aos trabalhadores destas empresas que vieram para o Fundão, não só às empresas, não só aos colaboradores das empresas, mas também a pessoas que decidiram vir morar para o Fundão. E bem como isto também, esta bolsa de arrendamento está estendido nestes últimos anos, neste último ano, a profissionais de saúde, a professores e a GNRs. Pronto, eu posso dar aqui, tinha aqui qual é que foi o resultado desta bolsa de imóveis desde 2012. Neste momento, neste ano, em 2024, a Bolsa tem 220 imóveis, mas já tivemos 357. Entretanto, também houve pessoas que
já que beneficiaram desta bolsa, mas entretanto compraram habitação própria e já se fixaram no Conselho do Fundão, mas pronto, também tem vindo aqui a adquirir um bocadinho e já neste momento só temos 220 imóveis arrendados. Pronto, nesta política conseguimos apurar que 77 pessoas que usufruíram desta bolsa já se fixaram no fundão e já compraram residência própria. Um dos benefícios desta bolsa é o município que participa no fundo com 150 € no primeiro ano de renda. Acho que estas são, se não me esqueci de nada, acho que estas são as principais medidas que o município tem em prática quanto à habitação. Ok. Avançamos eu se calhar e então perguntar ao Pedro. Pedro, já foste falando aqui numa outra medida que achavas que poderia ser interessante implementar, mas surge-te mais algo que gostarias de acrescentar enquanto a soluções, e acrescentando também as soluções, estratégias ou medidas que tu achas que fazem parte do município implementar ou aquelas que não deve ser o município implementar, e já agora acrescentando o que é que os cidadãos poderão também fazer enquanto ativos para a solução bem real. Uma pergunta. Os cidadãos têm que participar mais. Eu acho que é logo já foi dito, porque estas temáticas acho que deviam interessar a toda a gente, e seja através de mesas redondas, debates ou manifestações, acho que deviam participar mais as pessoas. E depois, mais do que soluções, às vezes o que fica a pensar é como é que estaremos daqui a 10, 20 anos, porque a pandemia acabou por nos mostrar uma outra realidade que nós não conhecíamos, que tem a ver com esta opção de nós estarmos, na altura da pandemia, nós tivemos de estar confinados e tivemos que estar a estudar, tivemos de estar a trabalhar desde casa, à distância. E eu, por exemplo, olho para a Covilhã e às vezes fico a pensar se a universidade vai ser sempre isto, porque eu não acredito que a universidade vai ser sempre os estudantes terem que se deslocar, 10 mil estudantes a deslocarem-se para a Covilhã para estarem aqui o ano todo letivo. Se calhar isto daqui a uns anos vai funcionar de forma mais híbrida ou não sei. Mesmo falava durante o coffee break, falava com a Vera, por exemplo, a aposta que é feita muito na questão das novas tecnologias e a questão da inteligência artificial, de que forma é que daqui a 10, 15, 20 anos vamos estar a trabalhar, porque eu pensava, por exemplo, na área criativa, que estás mais relacionado com essa parte criativa, que eu pensava que ia ser aquela área que se calhar a inteligência artificial não ia trabalhar tanto, mas eu tenho visto coisas que fico estupefacto da maneira como funciona. Ou seja, eu acho que o paradigma todo da habitação vai estar relacionado com tanta coisa que
está para acontecer. Eu não sou nenhum entendido na matéria, mas eu olho para aquilo que aconteceu quando foi os 2 anos de pandemia e como a cidade estava e por aquilo que passámos. Eu na altura até estava como assistente na universidade e eu estava a dar as aulas pelo Zoom a toda a gente espalhada pelo país inteiro, ou seja, a Covilhã, e quando eu falo muito da questão da monoeconomia, é olharmos para a cidade e se isto der assim uma volta, como aconteceu há poucos anos atrás, porque parece que já nos esquecemos todos do que aconteceu, mas se daqui a 10, 15 anos já não houver esta necessidade dos estudantes terem que vir para aqui e funcionarmos em remote, que a pessoa até pode estar a estudar numa universidade do outro lado do mundo, mas a estudar aqui, já acontece isso, se a Covilhã vai conseguir aguentar isso. E a minha dúvida prende-se com isso, porque depois, se isso acontecer, os T0s e T1s da Covilhã vão ficar vazios. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se calhar os T0s e T1s vão ter que se transformar em T2 ou T3 para outro tipo de habitação. Pronto. Agora, não sei, faz-me confusão se calhar a forma como ainda continuamos a ver a habitação, em que cada pessoa tem que ter o seu apartamento, com a sua zona de lavandaria, há conceitos que estão a ser já implementados noutros sítios, tanto cá em Portugal como noutros sítios lá fora, os conceitos de co-living, em que existe uma lavandaria que é partilhada por todos os apartamentos do mesmo edifício, quer dizer, há uma série de situações que eu acho que deviam começar a ser ponderadas. E se calhar até a própria legislação tem que ser revista em muitas coisas, porque na minha ótica não faz sentido, por exemplo, ter que haver uma instalação sanitária completamente acessível dentro de uma habitação com áreas regulamentares, que estamos a falar de 2,20 por 2,20, que estamos a falar de 4 metros quadrados. Se nós multiplicarmos esses 4 metros quadrados por 1.100 ou 1.200 euros o custo de construção, se calhar deixa de fazer sentido uma casa de banho custar 4.000 ou 5.000 euros, né? Quando se calhar as pessoas têm que ter mais espaços de vivência, a cozinha, a sala, etc., possam estar a pensar nessa questão. Mas a mim preocupa-me essencialmente é isso, porque lá está. Como hoje em dia toda a gente quase tem um smartphone, há 20 anos atrás andávamos com telemóveis de teclas quem tinha, e daqui a 20 anos como é que estaremos e como é que irá tudo acompanhar esta evolução. Pois em relação à construção, eu muito sinceramente acho espetacular que as câmaras todas anunciam centenas de fogos, e aqui não é crítica, acho muito bem, mas eu não sei onde é que há mão de obra para esta gente toda ter tudo a andar. Não consigo entender. Não há empresas, não há mão de obra suficiente para aquilo que tem que ser feito, e isso não é crítica ao Fundão. Acho que o Fundão tem tido um papel incrível, principalmente na questão do acolhimento. Mas eu não consigo entender onde é que vai haver gente para construir tanta casa, porque não há gente. Não consigo entender. Quantos prédios é que estão a ser construídos? Acho que todas as empresas, cada zona estão a construir. Não consigo entender porque não há mão de obra suficiente para tudo o que tem que ser construído dentro dos prazos que estão estipulados. É impossível. Acho que não podemos estar à espera da conclusão desse número de fogos que estão a ser anunciados em todos os municípios, porque é impossível, não existe. Isso é quase uma utopia, eu diria. Deve ser a construção civil, não falta muitas coisas. A questão da mão de obra é um pretexto para as casas estarem a um preço em questão, porque depois, se passarmos à frente de qualquer obra, não vemos lá mão de obra qualificada, temos lá mão de obra. Pois quanto é que estão a receber as pessoas que estão a trabalhar agora, não é? A questão é essa, não faz sentido. E tudo bem que os materiais subiram muito, na altura da guerra da Ucrânia, por causa da crise do gás, mas os preços continuam a valores que eu acho que não são corretos. Ok. Então, mais mobilização cidadã, mais participação nestas questões, mais... Uma esperança tão difícil. Não, Mas é que
Com Pedro É que eu acho que é preciso olhar para daqui a 10, 15 anos. Não, quer dizer, já nem vou falar mais, vou falar 10, 15, porque eu acho que está-se a olhar para agora. Claro. O problema agora já vem de há 15 anos atrás. A falta de construção que houve, a falta de políticas de habitação que houve. Não, isto não começou agora, começou há. E isso está nos censos. Nos censos está lá tudo. Há uma contabilidade em relação ao número de imóveis que foram feitos em relação à década seguinte e estávamos sempre a falar em 2 dígitos nas últimas décadas, de 24, 23, 16 e a última década foi 4%. Quer dizer, a realidade está ali, não foi agora. Não é por causa dos migrantes, como também há alguns que dizem aí dos migrantes agora aqui. Quer dizer, a população não é mesmo. Passava agora para o Francisco. Ele foi quem começou, quem abriu, agora vai fechar a mesa redonda. Este é o papel dos jovens, estás a ver? A responsabilidade dos jovens. Não posso tudo o que eu dizer. Mas no fundo, sim, tu já foste falando em muitas coisas, mas se calhar de uma maneira até mais concisa não mais concisa, mas concentrado, quais são as reivindicações que a Covilhã Marchar propõe. Quais são as propostas concretas relativamente à habitação? Algumas delas já foste aqui a falar. As propostas em si que o Covilhã Marchar está a favor não são muito diferentes daquelas propostas que o Porta-a-Porta está a favor, inclusive que levou recentemente no abaixo-assinado à Assembleia da República perante o Governo e os deputados do PS, LIVRE, Bloco de Esquerda e PCP e acho que o PAN também. Que é basicamente a construção de nova habitação pública, construções de novas residências públicas também para os estudantes universitários, tetos máximos de rendas, maiores proteções para os inquilinos e é muito nessa questão da intervenção estatal para a construção de nova habitação pública e para a proteção dos inquilinos que já residem nas suas habitações. E, como o Pedro disse, também acho que é essencial numa questão ter uma organização popular para lutarmos pelo direito à habitação. Uma coisa que já se começou a ver em Lisboa, que já tinha estado a acontecer no Brasil, e também o Brasil deve ficar uma habitação, que há um movimento lá no Brasil chamado MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento que só focou muito em ocupar edifícios que estão abandonados. Recentemente eles ocuparam um prédio enorme no centro da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Eles ocuparam um edifício e puseram como uma habitação popular. E eles estão a tentar fazer um processo de legalização. E cá em Portugal, em Lisboa, já se viu isso, que em Lisboa, há alguns tempos atrás, um antigo hospital que estava abandonado foi ocupado pela população do bairro e transformado num centro comunitário. Eles faziam um teatro, tinham uma cozinha comunitária, onde eles faziam almoços e jantares grátis para a comunidade, principalmente para aquelas pessoas que têm maiores carícias económicas, não conseguem, têm menos dificuldades a pagar o custo de vida, e inclusive arranjaram um espaço específico para alojar pessoas que estavam em situação de sem-abrigo. E é provável que se a crise habitacional continuar a maneira que está e vier a piorar, é mais provável que vamos ver ocupações deste género, da própria população das comunidades se organizar para ocupar esses edifícios de volumes para dar um uso específico para eles. E assim rematas, não é? Assim deixas logo aqui esta dica. A questão é, de maneira formal, não bem. Tem a questão de pessoas que, devido a terem uma pensão mais baixa ou uma reforma mais baixa, eles vêm-se forçar-se, devido às condições económicas, a arrendar um quarto porque não têm outra solução. E depois também há a questão de muitas pessoas idosas na Covilhã vivem em edifícios que estão poluídos, ou que são edifícios muito velhos e que não têm sequer espaços para arrendar a outros estudantes, principalmente a muitas pessoas idosas na Covilhã que vivem na zona histórica ou vivem nos antigos bairros operários, como era o Cineiro e o bairro do Rodrigo. Mas às vezes há famílias que já têm os filhos que já são crescidos, já estão fora de casa.
Eu penso que não, aqui na nossa região não conheço em particular, mas noutras regiões do país sim existem projetos, precisamente como estavas a sugerir, e que não é só para dar resposta à habitação, mas é também ao isolamento da população idosa, e que há associações que fazem precisamente o acompanhamento, isto porque também para preservar toda a segurança da pessoa idosa, portanto, da maneira como fazem o match, não é? Portanto, a ligação entre a pessoa que vai e a pessoa que está a receber, e que fazem um bocadinho esse acompanhamento. Existe isso. Aqui em Popular, ou na Covilhã, Fundão ou Belmonte, não conheço. Parece que é assim mais informal, não é? A coisa acaba jovens que vão para a universidade isso. E ajudam as pessoas idosas. Exatamente. Nós abordámos um bocadinho isso no início da nossa mesa redonda. Então fui eu que tive de distrair. Mas ok, vamos se calhar. Elas existem efetivamente, mas depois não têm condições para receber pessoas. E o Viver na Aldeia surgiu para reabilitar essas casas e tentar voltar a ter a vida. As pessoas fugiram todas para a cidade e as nossas aldeias estão completamente. Como é que estarão daqui a 10, 15 anos? Sim, a aldeia está cheia. E as cidades começaram a estar vazias. Pois é que ganhar isso. Penso fazer um comentário que não é só habitação, é ir na aldeia, não tem transporte. Se nós falarmos, temos que combinar É os com a nossa. serviços que deixaram de ser acessíveis. Exatamente. Quem é que tem que aparecer primeiro? Fecham as escolas, fecham os centros de saúde, não há transporte. Eu acho que o problema das aldeias começou com o encerramento das escolas. Exatamente. E principalmente também fez. Claro. Pois, isto é todo um ciclo sistémico e pronto, e às vezes é a pergunta o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e vamos lá ver onde é que começou, não é? Pronto, já sabemos o que foi o ovo. Está respondido, já sabemos então. A solução era trazer os casos das aldeias para a cidade. Já que as pessoas vieram, não é? Não, só porque isso depois ainda tinha outro impacto, é que os incêndios chegavam à cidade. Já chegam. Mas ainda vão chegar mais. Eu acho que a nossa zona tem que saber aproveitar as pessoas que estão nas grandes cidades, que vão deixar de poder viver lá por causa do custo de vida e tudo ser ao nível que é, e nós sabermos receber essas pessoas. Acho que vai ser acho que vai ser por aí, porque não é de outra forma. Por políticas de natalidade não estou a ver assim. Não está aí por aí. Okay. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pela presença de todos os oradores, pelas vossas partilhas. Acho que foi muito rico. Podemos dizer que houve muita riqueza a perceber melhor, pelo menos para mim, eu fiquei a conhecer muito melhor a realidade nos diversos recantos da nossa região, as preocupações das pessoas, mas também percebo que também está claro para nós onde algumas soluções que possam ser importantes, algumas delas estão claras, outras ainda não vislumbramos, mas algumas delas, nomeadamente esta aposta em formatos como as cooperativas, as pessoas começarem a entreajudar mais para fazerem coisas em conjunto, uma subida, uma aposta também na habitação pública e, portanto, aqui o que podemos trazer nestes tais da habitação de custos controlados e, obviamente, também a resposta às pessoas necessitadas através da habitação social. Há aqui outras reivindicações e depois aqui outras leituras de, acho que depois, como é que tem a ver com o nosso sistema socioeconómico no geral, não é? Como é que nós queremos ver a evolução também da nossa economia e o que é que significa para nós economia, no sentido em que se vamos apostando em benefícios, será que alguma vez as pessoas se vão, digamos, refriar por elas próprias? Se olharmos pela lente do capitalista, ele vai arranjar sempre forma de ganhar mais e mais em algum recanto, quer seja legalmente, quer seja ilegalmente. Então, põe-nos a refletir sobre o sistema económico e a forma como nós vemos isto, não é? A questão, vamos procurar o lucro pelo lucro,
em todos os momentos, mas por outro lado também a questão de darmos condições às pessoas para viverem dignamente e mais do que dignamente. Não é só de forma básica, mas é dar todas as condições às pessoas para que elas possam expressar tudo aquilo que é o seu potencial enquanto ser humano e, portanto, não só viverem minimamente, é viverem felizmente, não? Viverem mesmo felizmente. E parece-nos que temos já outras mesas redondas programadas. A questão da mobilidade já está lá, como sendo um ponto importante. Elas acabam por estar todas ligadas e é isso. Muito obrigada a todos.